Quanto à semente que cai entre os espinhos, olha só. Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, engano das riquezas, sufocam a palavra. E ela se torna o quê? Ela se torna o quê? Pega aqui a chave que Deus está mandando te entregar. Ó, falamos do primeiro tópico, do segundo, agora o terceiro. Ouvir e compreender. Tudo que Jesus quer é que eu e você ouça e compreenda a palavra. Porque se eu ouvir e compreender, na hora da necessidade, eu vou manifestar ela. Eu vou liberar a palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu vou liberar a palavra do Senhor e a palavra do Senhor não vai voltar vazia. Por que os filhos de Deus... Você tem quem crê que tem promessas de Deus na tua vida? Quem crê? Esse livro aqui é um livro de quê? Promessas. Por que você não está vivendo? Você não está sacando as promessas do Senhor? Onde está o erro? Ó, estamos no terceiro tópico. Ouvir e compreender. Quanto à semente, cai entre os espinhos. Este é o que ouve. O que ouve. Nós estamos aprendendo hoje a respeito dos fundamentos da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se vê e não se enche. Olha lá. Quanto à semente cai entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. E ela se torna o quê? Por que o engano? As preocupações roubam a fé e a atenção, sim ou não? Sim. E o engano da riqueza, sim ou não? Sim. Peraí, eu preciso prosperar, eu preciso isso. E nada da Bíblia, nada do Espírito Santo, nada de buscar a intimidade nas regiões celestiais. O segredo não é ter, o segredo é manter. E para manter vai depender da direção do Espírito. E para manter vai depender de ouvir e praticar a palavra do Senhor. E eu e você temos que dar mais ouvido à palavra. Eu me entristeço quando Deus me mostra. Senhor, está focado em algo, filho. Está liberando energia em algo. E vai ficar enganado. Olha lá. Engano das riquezas. Vai ficar enganado. O ouro e a prata é de quem? De quem? Por que eu vou focar meu coração no ouro, na prata, em vez de focar meu coração em Deus? A Bíblia diz assim, a Bíblia, as bênçãos correrão atrás de vós e vos. Mas se eu tiver firmado em Cristo, aí as bênçãos, ela é obrigada a correr atrás de mim, de você. E o que o Senhor está fazendo no meu e no teu coração todos os dias? Ele quer nos ensinar a palavra. E o que o mal quer? Já ensinei vocês diversas vezes pelo Espírito. O demônio não tem problema de você vir para a igreja, já falei isso. Não tem problema você vir para a igreja, você pregar, você servir, não tem problema. Ele vai ficar te observando. Não tem problema você abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Meu Deus, a Bíblia, não tem problema. O demônio vai continuar te observando. Você só vai levantar como inimigo dele quando você começar a praticar a palavra. E o que nós lemos em Mateus, logo no início, Mateus 13? Você só pode praticar a palavra se você tiver entendimento. E tem muitos que só ouvem, mas não tem entendimento do que está ouvindo. Como vai praticar? Então, aqueles que não praticam, o demônio fala, pode ir, não tem problema não, pode ir para a igreja. Pode ir. Ele vai ficar te observando. Só que a partir da hora que você começar a praticar a palavra, aí vai se manifestar e nas perseguições. É o que nós acabamos de ler um texto antes. É necessário eu e você manifestar o poder da paz. Da mesma maneira que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser o quê? Tentado. Ah, posso, mas eu vim para o reino de Deus. Então quer dizer que você não quer ser tentado? Então você é melhor que Jesus. Porque ele foi tentado. Foi tentado negar a fé. Se és filhos de Deus, olha só. Faça que essas pedras se transformem o quê? Em pão. Jesus olhou para ele e falou, também está escrito, nem só de pão
viverá o homem. Olha lá, as riquezas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. De toda a palavra que o Senhor diz. De toda a palavra que sai da boca de meu Pai. O que Jesus quis dizer para Satanás ali? Eu ando pelo Espírito. Eu não faço nada de mim mesmo. Assim como eu ouço, está em João, assim como eu ouço, eu executo. Por isso que ele era bem sucedido em tudo que ele colocava a mão. Mesmo a Bíblia vai dizer que Jesus veio em forma de quê? De homem. Mesmo ele em forma de homem na terra, tudo que ele colocava a mão era bem sucedido. Por quê? Porque ele ouvia, ele andava pelo Espírito e tinha compreensão, consciência da paz. Mas não os cristãos que Jesus chama hoje, anda pela superfície do que está vendo. Aí na hora que vem a perseguição, na hora que vem o engano, cai. Por quê? Porque não tem consciência. Não aprendeu a paz. Ah, mas eu aprendi a palavra. Por que você não pratica? Eu sei. Você aprendeu a palavra, mas faltou a fé. Porque a fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra. Quem não ouve a palavra de Deus não tem fé para manifestá-la. E quem ouve a palavra e não entende, Satanás vem e rouba. Não foi o que nós aprendemos quase agora? Quem ouve a palavra e não... Peraí, não compreendi nada. Satanás entra e rouba. Meu Jesus, eu falo, Senhor. Põe no 23. Olha só, Mateus 13, 23. Quanto à semente que cai em boa... Quantos aqui é boa terra hoje? Diga que você é boa terra, profetiza. Quantos aqui é boa terra? Então vai ter testemunho. Quem crê nisso? Semente é a palavra. Você é boa terra. Declara que você é boa terra. Quanto à semente que cai em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e faz o quê? E aí entende. Quando eu ouço a palavra e entendo, peraí, Satanás já perdeu. Aqui eu vou praticar. Quem está entendendo? Naquela mesma hora eu me manifestei como boa terra. Aos olhos de quem? Do Senhor. Olha lá. Quanto à semente que cai em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita 100, 60 e 30 vezes. Espera aí. Se eu e você somos boa terra, temos que produzir. A Bíblia diz que você tem que produzir. Só produz quem é boa terra. Apóstolo, calma aí, mas deixa eu te falar algo. Estamos em jejum, toda a igreja. As nossas 7 igrejas estão unidas, segunda, terça e quarta. Das 6 da manhã às 9 da manhã. Segunda, terça e quarta em jejum. Todos os pastores, os obreiros, todo culto, 1 hora antes do culto, entra em jejum, estando ou não presente. Então nós já declaramos no mundo espiritual que estamos em guerra, quem está entendendo? Nós vamos buscar o que é nosso, quem está entendendo? As promessas que é nossa, quem está entendendo? Sexta-feira, estávamos aqui 14, 15, não lembro, não recordo, em 13. Entramos aqui 8 da noite, na separação, ou seja, madrugada no Getsemane. Entramos aqui 8 da noite e nós saímos daqui 8 da manhã, a madrugada em jejum, e no final nós servimos uma santa ceia. E entregamos o nosso propósito, quem está entendendo? E na madrugada, Deus deu diversas visões e revelações, quem está entendendo? Então não vai ter vitória, meu amigo, na zona de conforto. Aquele que nasce do Espírito, ele tem que andar no Espírito. Deixa eu te falar, você está preocupado com muitas coisas. E a sua vida espiritual? E a tua casa, a tua família? Você é o Moisés da tua casa. Você tem que abrir caminho para vir os demais. Você que tem que levar a presença, a arca, para dentro da tua casa. Quem está entendendo? Então, se eu e você não se manifestar, vai virar um frequentador de igreja. Vai buscar, vai vir para a igreja, vai servir. Enquanto isso, a vida, a casa está uma derrota. E você acha que Deus está nisso? Não está. Você acha que Deus se alegra nisso? Não está. Falta de conhecer. Meus filhos sofrem por falta de quê? Pode ter Matusalém de igreja, nasci no berço evangélico. Nasceu no berço, caiu e não voltou mais pro berço. Toda perseguição, toda ação espiritual vai ter uma reação.
Toda ação vai ter uma reação. Se você reagir no mundo espiritual, se você se levantar debaixo de uma direção, em jejum e oração, é impossível Deus não mudar a tua história. Impossível. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus é fiel e verdadeira? Quem crê que a palavra de Deus é viva? Quem crê? E o verbo se fez o quê? Por isso que eu não aceito pregar a palavra e não manifestar o poder dela. O que foi falado no início do culto? Tem momentos que nós pregamos. Tem momento que o Espírito Santo de Deus vem e traz o ensinar. Esse momento é ensinamento. Porque se eu e você não aprender pelo Espírito a palavra, como você vai praticar? Aí fica recitando o versículo. O Senhor é meu pastor e nada... Vai faltar tudo, irmão. Você está com o versículozinho isolado. A Bíblia toda é poderosa. Você só sabe ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem nada lá. Como que o Senhor é teu pastor? Tem alguma coisa errada. E não é que a palavra sempre vai ser em nós. Estamos fora da direita. Estamos falando só aquilo que convém. Para de permitir as pessoas brincar com a sua fé. Hoje, de verdade, quando eu abri o celular, não foi nem eu, na verdade a bispa mandou para mim e a minha filha. Quando eu vi que Deus tinha recolhido o nosso irmão, o pastor, o apóstolo Ronaldo, eu falei, meu Deus, mas ainda bem que Deus sabe de tudo, mas humanamente falando, quantas almas foi ministrada pelo poder de Deus, ensinamento. Ele não tinha uma igreja aqui conosco. Lá era a base. Ou seja, os líderes iam para lá. 3 dias, se renovava, vivia os mistérios de Deus. Mas eu creio que Deus está levantando outros, quem crê nisso? Porque para toda a vida Deus tem um propósito. Mas a partida dele, nesse momento, ele está sendo velado. Só quem participou, só quem teve, sabe a importância que é. Quantos líderes chegou lá na base dele? Enfermo, doente, líderes, e foram curados instantaneamente. Quem está entendendo? Ou seja, você vê pessoas que verdadeiramente vivem o evangelho. E está partindo, Deus está levando embora. 43 anos, 44 anos. Aí eu te digo, de verdade eu sinto uma perca no mundo espiritual, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas como homem, humanamente falando, eu falei, meu Deus. Por quê? Porque eram homens que você poderia ver na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma verdade do evangelho. É coisas que a gente aprende, a gente compartilha. O que o Senhor está falando para mim e para você? Desperta. Tu que dorme, quem está entendendo? Desperta. Para de querer só ouvir a palavra. Não aceite só ouvir. Mas sim você vai ouvir e vai praticar. Você vai viver ela, quem está entendendo? Ou seja, para isso eu e você temos que aprender a palavra através do Espírito. Esquece honra. Aquele que ficou atrás de honra foi jogado do céu para a terra. Ai dos moradores da terra. Ele quis honra, Satanás. Síndrome de demônio. Síndrome de Satanás, querer ser visto, honrado. Isso não vem do reino. Tem a visão de reino. Deus te enche do poder da presença para você derramar, para você buscar, para você resgatar, transbordar em vidas necessitadas. Para que possa também ter a liberdade de conhecer o reino de... É assim que funciona. Você acha que se Deus trouxesse todos os nossos cultos, todas as pessoas que são curadas, que são libertas aqui, em cada culto, você acha que caberia aqui? Quem acha que caberia? Veja bem, fica com a palavra. Não deixa ninguém brincar com a tua fé. Fica com a palavra. Fica com a Bíblia. Obedeça.